Caro aluno, seja bem-vindo ao resumo da aula 1 do curso gratuito de inglês da Concursos Jacareí. Eu sou o professor Daniel Nono e lembre-se, estamos sempre compromissados com a qualidade de nossos serviços. A Concursos agradece a sua participação. Vamos estudar? A primeira aula tratou sobre quem somos, quem é a Concursos e quem são os professores da Concursos. Também falamos um pouquinho sobre os pronomes pessoais do caso reto. Você ouviu também um pouco sobre o verbo to be, sobre algumas profissões e depois teve um jogo de imagem e ação em sala de aula, no qual nós vimos muitas profissões diferentes, vocês se lembram? Para iniciar o seu estudo, é importante você saber primeiro o que significa a palavra pronome. Pronome vem do latim pronomen. Pro tem o significado de em lugar de e nomen tem o significado de nome, ou na sintaxe, na análise sintática, é o sujeito da oração. Então, os pronomes são aquelas palavras que substituem os sujeitos das orações. Vamos ver alguns exemplos. Eu irei apresentar a vocês, primeiramente, algumas orações em português, para fixar o que é um pronome. Veja que eu apresento uma oração sem pronome e uma oração com pronome. Eles estão destacados em amarelo. Vamos observar então os exemplos. Daniel é engenheiro espacial. Bem, o seu professor, ele é realmente um engenheiro espacial. Se eu for usar um pronome para falar essa frase novamente, eu utilizaria para vocês: eu sou um engenheiro espacial. O pronome eu entra no lugar do sujeito Daniel da frase anterior. Agora um outro exemplo de um pronome. Raquel é enfermeira. Se eu for substituir por um pronome o nome, o sujeito Raquel, eu substituiria por ela é enfermeira, pelo pronome ela. Agora que você já tem uma compreensão do que são os pronomes, eu vou lhes apresentar os pronomes pessoais do caso reto. O caso reto é uma brincadeira que eu vou fazer aqui, o papo é reto, ou seja, é uma oração bem direta, é reto. Então vamos lá. Em português, nós temos o eu, o tu ou você, o ele, o ela, nós, vós ou vocês, eles e elas. No inglês, nós temos o I, que é o eu, o you, que é o você, o he, que é o ele, o she, que é o ela, o it, que não tem tradução, observe bem, não tem tradução. Ele é utilizado para animais que você não conhece e objetos. São palavras que não têm um nome próprio. Então você usa o it. Não tem tradução. O we, que é o nós, o you, que é o vocês, o vós, e o they, que é o eles e elas. Agora, migrando para o inglês, eu vou apresentar para vocês algumas orações sem o pronome e com o pronome, para vocês observarem as diferenças. Veja aí a primeira oração. Daniel is a teacher. Daniel é um professor. Como que eu trocaria o Daniel por um pronome? Bem, se o Daniel sou eu utilizaria I am a teacher. Eu sou um professor. Lembre-se que teacher é para professor primário, professor de academia, professor de inglês e professor são para professores universitários. Há uma diferença entre os dois, ok? Agora, vejamos outro exemplo em inglês. Jussiana is an English student. A Jussiana é uma estudante de inglês. Com o pronome, eu sendo o orador da frase, ficaria You are an English student. Você é uma estudante de inglês. O you é uma palavra que serve tanto para o singular quanto para o plural. É um pronome que substitui tudo que não sou eu.
Neste exemplo, nós temos a oração sem o pronome. Raquel is a nurse. A Raquel é uma enfermeira. Se eu for substituir com algum pronome, a Raquel, eu substituiria por she is a nurse. Ela é uma enfermeira. O ela, o she, substituiu o nome, o sujeito Raquel. Vejamos. Sem o pronome, Júlio is a painter. O Júlio é um pintor. Se eu for substituir o nome, o sujeito Júlio, por algum pronome do inglês, eu vou usar o he, o ele. He is a painter. Ele é um pintor. Nesta oração, a mouse is an animal. Um rato é um animal. Se eu for substituir um rato por um pronome, e eu não sei o nome desse rato, ele não é um animal de estimação, eu vou usar o it. It is an animal. Um rato é um animal. Perceba que não fiz uma tradução para um rato. Por quê? Porque o it não tem tradução. Mas se esse rato fosse um animalzinho de estimação, um pet, e se ele chamasse Frederico, por exemplo, então eu diria que Frederico is an animal. Eu poderia utilizar o he is an animal. Por quê? Porque ele tem um nomezinho, ele se chama Frederico, ok? Agora, vamos observar um exemplo que não é um animal, mas sim um objeto. A mouse is a computer part. Um mouse é uma parte de computador. Se eu trocar por um pronome o mouse, eu vou trocar it's a computer part. Um mouse é uma parte de computador. De novo, o it não tem tradução, então não tem sentido eu escrever alguma outra coisa que não seja um mouse para essa oração, ok? A coisa importante que vocês têm que se lembrar aqui é que o it não tem uma tradução definida. Gravou isso daí? Agora veja um retrato que eu e dois amigos meus tiramos o ano passado. Giovanni and me are men. Giovanni e eu somos homens. Se eu for trocar por um pronome, tanto eu quanto Giovanni somos homens. Então nós vamos usar o nós. We are men. Nós somos homens. Agora vejamos esse exemplo com o pronome they. Jussiana and Raquel are goddesses. A Jussiana e a Raquel são divindades, são deusas. Agora, se eu for substituir por um pronome, eu vou substituir pelo pronome elas. Então ficaria they are goddesses. Elas são divindades. Então o they substituiu a Jussiana e a Raquel. Vocês devem ter percebido que apareceram algumas palavrinhas em inglês nas orações anteriores. Am, is e a palavrinha are. Mas o que são essas palavras? Elas são os verbos to be no presente. Mas o que é um verbo? O verbo tem sua origem no latim, a palavra verbo, e vem de verbium, que tem uma ideia de fazer um ato, de falar, né, palavra, ou de discurso, de discursar. O verbo é uma classe de palavras que contém as noções de ação. Vamos ver alguns exemplos em português. Em vermelhinho estão circundados os verbos. Em verdinho estão circundados os sujeitos das orações. Thierry é brasileiro. Thierry executa a ação de ser brasileiro. Eu sou um engenheiro espacial. Eu executo a ação de ser um engenheiro espacial. Ela fez um bolo. Ela executa a ação de fazer um bolo. Então, esse é o significado do verbo. Agora vamos passar para o inglês. Este é o famoso verbo to be, que tem o significado de ser, de estar. Veja bem, em português, ser e estar têm
ideias diferentes. Ser é uma coisa que é imutável e estar é uma coisa que é do presente, que pode mudar. Agora, no inglês, não. O to be significa os dois, então você tem que tomar um cuidado, você tem que interpretar na frase o que está acontecendo. Bom, mas vamos lá. O pronome mais o verbo to be está na sua coluna à esquerda. E a tradução eu coloquei na direita para vocês. Então, I am significa eu sou. You are significa você é. He, she, it, is significa ele, ela, animais e objetos são. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles e elas são. Perceba que o are significa várias coisas. O verbo are tem conjunção em vários pronomes, o you, o we e o they. Então, o inglês ele é bem mais tranquilo do que o português, não é? Temos agora alguns exemplos do uso do verbo to be no presente, juntamente com algumas profissões. Vamos à primeira. João is a doctor. O João pode ser trocado por he, por isso que a conjugação do verbo to be ficou is. Na segunda já está mais direto. He is a policeman. Ele é um policial. Então o is já dá para ver que ficou juntinho com o he. Agora, Regis is an engineer. O Regis é um engenheiro. Aqui o Regis pode ser trocado por he, por isso que nós tivemos o verbo is. Carlos is a fireman. O Carlos é um bombeiro. Do mesmo modo que no slide anterior, você percebe que o Carlos pode ser trocado pelo he. Por isso que o verbo to be ficou na conjugação is. She is a dancer. Ela é uma dançarina. Is também ficou conjugado por causa do she. O pronome she traz o is junto. E na última, they are lawyers. Eles são advogados. Então veja que o are foi conjugado por causa que nós temos o pronome they. Esses foram alguns exemplos, então, de profissões junto com algumas conjugações do verbo to be para vocês. Chegamos ao fim do primeiro vídeo resumo da aula de número 1, ministrada em 1º de junho de 2020. Eu vou propor para vocês que entreguem a lição de casa na terça-feira, dia 2 de junho de 2020, pelo e-mail que está aí anotado para vocês, centro.d.orientação.nono@gmail.com. A Concursos procura sempre fazer os produtos de qualidade que atendem à expectativa dos clientes. Você é o mais importante para nós. A Concursos agradece a sua participação e tenham ótimos estudos. Eu sou o professor Daniel Nono e obrigado!